Eu estou hoje na Vila Histórica de Paranapiacaba, passando aqui para trazer mais uma palavra, uma porção da Palavra de Deus, aonde nós vamos falar sobre o avanço da igreja, alguns pontos que nós podemos, como igreja, fazer para avançar. Eu tenho certeza que há uma intenção da parte do Senhor Jesus que a sua igreja ela continue avançando continuamente, dia após dia, até chegar no grande dia de estar com Ele às bodas do Cordeiro. E o texto que eu quero trazer aqui como reflexão para nós, Marcos capítulo 16, versículos 19 e 20, diz assim: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que os acompanhavam. Então nós vemos que há da parte do Senhor Jesus Cristo uma cooperação com os seus discípulos, com aqueles que ele estabeleceu para que levassem a sua palavra a outras pessoas, a outras nações, que liderassem em nome dele. E agora nós vemos a igreja progredindo, a igreja avançando. E se nós quisermos também, como igreja de Cristo, avançarmos nos dias de hoje, precisamos olhar para alguns pontos da palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então nós vemos que uma pessoa ela é responsável por uma parte da obra, uma segunda pessoa é responsável por uma outra parte da obra, mas no final somente Deus para dar o crescimento, e nós precisamos que o próprio Deus ele se encarregue de dar o crescimento à sua igreja. Nós precisamos da ação direta do Espírito Santo para que possamos prosseguir também levando a palavra de Deus, estabelecendo o evangelho em muitos outros lugares. Mas eu vejo aqui o apóstolo Paulo dizendo: eu plantei, ou seja, o apóstolo Paulo teve uma porção para o avanço da igreja. Apolo regou, Apolo teve também uma participação para que também o avanço da igreja continuasse, mas Deus ele que dá o crescimento. Então nós vemos aqui que nenhum deles escolheu. O apóstolo Paulo planta, Apolo rega, Deus dá o crescimento. Agora quem vai colher? A colheita é de Deus, somente Ele tem essa autoridade e legalidade para colher os frutos que Ele mesmo tem produzido, tem feito nas nossas vidas, e isto tudo é para a glória dEle. Mas veja que ninguém pode ficar de fora se quisermos o avanço da igreja. Um vai fazer uma obra, o outro vai fazer uma outra obra, cada um tem um chamado específico da parte de Deus, e assim nós vamos dando continuidade no crescimento e no avanço da igreja. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós temos aqui, da parte do apóstolo Paulo, falando para a igreja dos Filipenses, que ele ainda não havia alcançado, mas ele continuava avançando. Então é isto que a igreja precisa fazer. Ainda não chegamos naquele grande dia, a estatura do varão perfeito, mas nós podemos sim, passo a passo, estarmos avançando pelo prêmio da vocação, pela soberania de Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, nós podemos sim estar avançando. E eu vejo isso no apóstolo Paulo. As coisas do passado ele deixou para trás, as coisas que eram da sua vida anterior ele deixou para trás, e agora ele está avançando em busca de um alvo, e este alvo é Cristo. E nós precisamos copiar este exemplo do apóstolo Paulo, avançar e esquecer das coisas que ficaram para trás, dos problemas, das lutas e de outras conquistas terrenas, mas em busca de uma conquista muito maior, que é o prêmio da vocação soberana de Deus. Nós precisamos fazer isso. Ele diz assim no versículo 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio. Então há um prêmio. A igreja de Jesus ela precisa entender uma coisa, que há um prêmio aguardando por ela, e só vamos conseguir, só vamos alcançar esse prêmio se formos até o fim e se continuarmos avançando dia após dia. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então nós vemos aqui o escritor aos Hebreus, ele dizendo que nós temos primeiro que nos desviar de todo embaraço e todo pecado.
que está aí à nossa volta, nos circundando, nos rodeando, para que nós não avancemos como cristãos e como igreja. E ele vai dizer no versículo 2, olhando para Jesus. Então nós temos que olhar para Cristo Jesus, o nosso Senhor, ver toda a obra que ele fez lá na cruz do Calvário, todos os seus ensinos, os seus mandamentos, toda a obra que ele fez, a obra de servo que ele fez aqui na terra. E é dessa forma que nós, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e é claro que sem fé é impossível agradar a Deus, e nós só vamos ter uma fé agradável a Deus quando estivermos olhando para o Senhor Jesus, e é Ele quem vai tratar por último de consumar esta grande obra naquele grande dia. Atos dos Apóstolos 8, versículos 3 e 4. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então nós vemos aqui que mesmo diante de uma perseguição tão grande, mesmo diante de uma luta tão grande agora, travada pelos perseguidores da igreja, nós vemos este grupo aqui avançando, indo, pregando a palavra, levando o evangelho de Jesus Cristo para outras vidas. Eles não deixaram que nem as perseguições parassem o avanço da igreja. Eu vejo uma ação direta do Espírito Santo na vida dessas pessoas, aonde eles têm problemas, tem lutas, tem dificuldades, mas nós estamos indo em direção a um alvo específico. Nós temos que avançar. As dificuldades, os problemas não podem nos impedir de avançar na questão do evangelho de Jesus Cristo. E como igreja, nós temos uma promessa da parte do Senhor Jesus, e o próprio Cristo, ele fala que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Isso significa o seguinte: a igreja não fica estagnada, a igreja não fica parada, mas ela avança. É uma igreja que está sempre em ataque, ela não se descuida da defesa do escudo da fé, né, para que possamos vencer aí as astutas ciladas do diabo, mas ela continua avançando, e é o Senhor quem vai nos dando graça, e é o Senhor que vai nos dando força, e é o Senhor que vai nos fortalecendo, e assim nós vamos avançando, fazendo como este grupo de pessoas aqui. Eles iam adiante, mesmo diante das lutas, pregando a palavra por todos os lados. Aonde eles iam pregando a palavra. E é isso que vai fazer a diferença, e é isso que vai fazer com que a igreja cresça e avance, e prospere dia após dia, mesmo diante das dificuldades. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu vejo aqui Paulo escrevendo aos irmãos de Roma em um tempo de perseguição, em um tempo difícil, em um tempo onde que o imperador estava se levantando contra a igreja, expulsando os cristãos ali de Roma. Mas agora nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo aqui que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Só dessa forma que nós como igreja também vamos progredir, avançar, se o nosso próprio corpo estiver à disposição, à disponibilidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como sacrifício agradável a Ele. E este é o nosso culto. O nosso culto indica que estamos avançando como igreja, estamos progredindo como igreja, estamos indo para frente mesmo diante das lutas, das perseguições, das dificuldades. E ele diz aqui: não se conformem com este mundo. A igreja de Jesus Cristo, ela só vai avançar e só vai progredir se ela não se conformar com o mundo que tem como seu grande legislador, o seu grande tutor, o seu grande dominador, Satanás, o príncipe das trevas. Nós vemos que há uma palavra de ordem que não se conformem com este mundo, mas sejam transformados. A mente de vocês precisam ser transformadas. E é isso que vai fazer a diferença. Uma mente cristã transformada pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor, é que vai nos dar condições de estarmos indo à frente, seguindo à frente e levando o evangelho de Cristo para muitas outras pessoas. E quando essas pessoas abraçam a fé, é claro, o evangelho tende a crescer e a igreja tende a ir mais à frente. E nós devemos fazer isto aqui. Não nos conformarmos como cristãos, como igreja, com uma mentalidade do mundo que não glorifica a Deus, que não exalta a soberania de Cristo, que não exalta e glorifica o Espírito Santo. Muito pelo contrário. Nós temos que viver esta palavra
com uma mente transformada, e é esta mente que vai nos dar condições de irmos em frente como igreja, avançando, porque esta é a missão que nós temos como igreja, e é esta obra que o Senhor Jesus, Ele deixou para nós e cravou ela lá na cruz para que avançássemos. Amém? Que esta palavra venha trazer para a tua vida fortalecimento, fortificação, e você como igreja continue avançando em nome de Jesus. Deus te abençoe.